Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. O tema de hoje é a mensagem que eu vou estar falando, ou que eu falei, a gente vai postar o vídeo, de ontem. Ontem eu estava na igreja, né, em Bela Vista, e preguei o tema O Senhor não retardou a sua promessa. Ele tem o tempo para tudo. Tudo tem o tempo. Que são aqueles textos de 2 Pedro, capítulo 3, quando ele fala, né, que Deus não retardou a promessa, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Então eu li esse texto, falei alguma coisa ali e também fiz uma ligação com o texto de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo, inclusive Deus colocou a eternidade em nossos corações. E eu queria que você assistisse essa mensagem. Acho que vale a pena, porque muitas pessoas depois me agradecer, uma mensagem breve, bem curta mesmo, e o pessoal me agradeceu bastante. Eu contei uma experiência, né, algumas experiências que aconteceram comigo, principalmente no período da pandemia, com relação a esse contexto, falando da volta de Jesus, tá? O objetivo desse tema é falar da volta de Jesus e como a gente está na série Reavivamento e Reforma, e a gente precisa buscar mais e mais para justamente ver o Senhor Jesus, então eu queria que você assistisse também essa mensagem. E amanhã eu vou falar de maneira especial esse texto de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, e o texto lá de Eclesiastes 3, mas no sentido original. Quais são algumas palavras? E você vai ver assim como tem coisa interessante, tá? Então, prefiro não falar agora, tá bom? Então, vamos fazer uma oração e convido você a participar também, tá bom? Assista hoje, assista amanhã, sempre vai ter alguma coisa que vai acrescentar também. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti essas bênçãos. Mais uma vez, Senhor, estamos. Ontem eu preguei, após o sermão, muitas pessoas vieram me agradecer. Os jovens da tua igreja ali agradeceram pela mensagem. E eu entendi por bem compartilhar também com os demais do nosso canal aqui no YouTube. Então, a gente sabe que o Senhor não retardou a sua promessa e que agora é o momento de a gente pregar o Evangelho. Agora é o momento da gente falar de Jesus. E a gente sabe também que tudo tem o seu tempo. E o tempo agora é falar do Senhor. Então, nos ajude, abençoe mais uma vez essa mensagem, abençoe os irmãos que assistiram ontem na igreja, aqueles que vão estar assistindo hoje e amanhã, Senhor, quando formos falar sobre esses textos, mais no sentido original, o que, que quer dizer lá no hebraico ou no grego, que nós possamos ter uma compreensão maior daquilo que a tua palavra nos diz. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Alegria grande poder estar aqui com os irmãos. Estava pensando no que a gente poderia falar. Nós vamos falar da volta de Jesus. Já tinha preparado, pensado na mensagem. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Durante essa semana a gente teve, os pastores, tiveram uma aula lá pelo Zoom, que é aquele aplicativo, pela vídeo, videoconferência, e o professor ali estava falando para, na verdade, todos os pastores, estavam falando de profecias, e uma das coisas que ele falou é que em muitos lugares, por causa dessa pandemia, muitas pessoas que
não queriam nada com o Senhor, não queriam nada com Deus, começaram a se interessar nas coisas de Deus, começaram a perguntar as coisas dos últimos dias. E ele falava, né, o professor, olha, nós temos essa mensagem, então vale a pena continuar pregando. E pode ter certeza, queridos, que realmente muitas pessoas, eu me lembro, né, desde março para cá, algumas pessoas que eu conheço de infância, que estão morando em outros lugares, me procuraram. Uma amiga me procurou, né, pelo Face, perguntou, eu queria voltar para a igreja, e aí fulano me indicou para eu conversar comigo, né? Um outro lá nos Estados Unidos me mandou uma mensagem perguntando coisas de profecia. E assim eu fui vendo assim que tem pessoas que têm buscado ao Senhor. E eu me lembro que para essa amiga minha, de escola mesmo, em época de escola, falei para ela, né? Ela tem um filho já quase com 18 anos, e ela disse assim, ele não quer nada com Deus. E eu acho que foi a minha educação, ou a maneira como eu eduquei, que ele é assim. E ela estava triste, né? Porque desde quando começou a pandemia, ela se lembrou das coisas que ela aprendeu no Clube Desbravador, na lição da escola sabatina, dos momentos da escola, né? Que a gente estudava em escola adventista também. E ela se lembrava da infância ali, 14, 15 anos, e depois, uma coisa é certa, quando você anda nos caminhos do Senhor, e mesmo que depois você vá embora, quando acontece alguma coisa, vem na sua mente, né? A lembrança lá de alguma coisa passada. E eu falei com ela, falei algumas coisas, ela aceitou a guarda do sábado, ela tem um local de comida japonesa, né? E nesse período de pandemia, fechou, né? Começou a só fazer entrega, não era mais... O pessoal ia lá, comia, né? Era um restaurante. E aí fechou, ela começou a só fazer, continua fazendo, mas fazendo entrega. Ela é do Rio, então eu não sei se voltou a trabalhar presencialmente ou só em entrega. Mas por que eu pensei nesse texto de 2 Pedro? Pensando nessas coisas, né, de experiência aí de amigos meus que me perguntaram, algumas pessoas, realmente, todas aquelas que passaram na minha infância e hoje não estão na igreja, me perguntaram, sabe? Você tem, acho que aqui todo mundo tem um bando de amigos no Facebook. A gente tem ou não tem? Um bando de amigo conhecido e tal, mas vocês não têm, a gente não tem afinidade com aquela multidão que está ali. Concordam comigo? Às vezes a gente tem muita coisa, né? Tem aquelas pessoas mais chegadas que comentam o que a gente posta, de repente até mais outras, mas no geral, vou dizer aí que 10% do que você e eu temos de amizade nas redes sociais são os que comentam mesmo. E pessoas que eram lá, né, do Face, mas nunca falaram nada, principalmente de profecia. Nesses períodos de profecia, perguntaram, mandaram alguma mensagem, me perguntaram algumas outras coisas, lembrando da infância, lembrando dos estudos da profecia. E eu queria ler isso com vocês aqui em 2 Pedro capítulo 3, porque as coisas podem estar voltando a esse normal, esse novo normal, e muitas vezes a gente imagina assim, será que Jesus vai voltar? Será que Jesus não vai voltar? Quero que vocês fechem seus olhos, mais uma vez, e a gente vai fazer uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, abençoa-nos nessa mensagem. O Senhor está voltando, o mundo está cada vez mais pior, cada vez de mal a pior, e a Tua vinda é o único remédio, primeiro, para as nossas vidas e para a solução deste planeta. Por isso, Senhor, nos ajude, abra nossa mente e coração para a gente entender o que o Senhor tem a falar para nós, em nome de Jesus. Amém. Verso 3. Olha só o que Pedro começa a dizer. Vendo
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus próprios escárnios, andando segundo as suas paixões, ou seja, segundo a sua maneira errada de viver, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quando acontece um problema de pandemia, o povo volta para Jesus. Mas quando começa a normalizar, volta de novo. Ah, não vai voltar não. E aí, olha só. Pedro está dizendo o seguinte, verso 5 agora. Porque deliberadamente, ou seja, essas pessoas que vivem perguntando se Jesus volta ou se não volta, vivem deliberadamente e esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu a água e através da água, pela palavra de Deus, o qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Uma coisa que a gente precisa falar aqui é que todo mundo, aceitando ou não aceitando a Cristo, já ouviu falar do juízo de Deus. Todo mundo. Quem frequenta alguma igreja, quem não frequenta igreja nenhuma, já ouviu falar, já passou algum filme, alguma coisa do juízo de Deus, do Apocalipse, alguma coisa. Por que isso? Porque muitas pessoas zombam achando que Jesus não vai voltar, ou que ele não vai vir. E aí Pedro ele diz aqui, olha, eles se esquecem que uma vez a terra foi destruída com água, com chuva, né, o dilúvio. E essa terra que foi destruída no passado com chuva, com água, vai ser agora com fogo. É isso que ele está dizendo. E que há um juízo. Então, queridos, note que aqui Pedro começa a falar de algo que já é comum. Juízo. Todo mundo. Quem está aqui já ouviu falar, quem está lá na rua já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar sobre um juízo. Como vai acontecer é outra história, mas que já ouviu falar de um juízo de Deus, já ouviu. Agora, olha só o que diz o verso 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns, embora a tenham julgado como demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 12 diz assim, esperando e apressando a vida do Senhor, por causa dos céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, o qual habita a justiça. Aqui a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a maneira, por mais que alguns digam que tem atrasado. E o Senhor aqui diz assim, ele é longânimo. Por que parece que Jesus não volta? Por que parece que as coisas estão voltando para o normal? Por que agora a gente tem que usar a máscara, mas está abrindo as lojas, estão abrindo tudo? Por quê? Porque ele é longânimo. Essa expressão longânimo é um paciente longo, assim, paciência bem longa, sabe? Longa mesmo, comprida. E aqui ele está dizendo o seguinte, para conosco, não querendo que ninguém se perca. A gente sabe que existe o dia e a hora da vinda do Senhor. A gente não sabe, Deus é que sabe. Ele só pede para a gente se apressar, para a gente estar pronto. E isso ele sempre falou, desde a vinda dele, desde o momento que ele estava aqui na terra, até os dias de hoje pela sua palavra. No entanto, toda a aparente demora da volta de Jesus não é porque o Senhor é ruim ou é mau, ou porque ele não vem. Mas essa aparente demora
é para que outras pessoas pudessem se arrepender. Eu vi com isso algumas pessoas que me procuraram. Com certeza vocês já ouviram falar de outras pessoas, de repente amigos de vocês. E pode ter certeza, as pessoas ainda agora, mesmo voltando alguma coisa ao normal, as pessoas ainda estão pensando nisso. As pessoas têm medo da morte. Tem ou não tem, queridos? Quando eu falo medo da morte, entenda, medo no sentido de, não que, sabe, pânico da morte, mas ninguém quer morrer, né? Eu não quero morrer e eu acho que vocês também não querem morrer. Então, naturalmente, quando a gente fala a expressão medo, não é medo como um ladrão tem medo da polícia, mas de acontecer conosco, disso pegar a gente. E como existe algo que é além do que o homem pode controlar, né, esse vírus, então existe um perigo, não importa da idade, existe as pessoas de risco, mas pode pegar qualquer um. E a gente já ouviu falar de pessoas mais novas, pessoas mais antigas, crianças, que já o quê? Faleceram por causa desse Covid. Então, queridos, ainda as pessoas estão pensando em Jesus. Mesmo que elas não identifiquem isso. Como é que elas pensam em Jesus não identificando, pastor? Quando elas pensam nas coisas da destruição e elas estão buscando algo e não conseguem encontrar. Tem muita gente aí fora, queridos, que não sabe encontrar Jesus. E nós sabemos. Nós falamos, nós pregamos, nós estudamos com outros sobre Jesus. Então, continue falando. E eu quero terminar esse momento dizendo o seguinte, eu quero ler com vocês Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. O Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Olha só. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele fala, né? Tempo de chorar, tempo disso, tempo daquilo, tempo de chorar, tempo de rir. Olha só o que diz o verso 11. Tudo Deus formoso do seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus desde o princípio até o fim. Olha, primeiro, Deus está dizendo que tudo tem o seu tempo, e segundo, que tudo Deus fez formoso e pôs a eternidade no coração do homem. Então, não importa se é da igreja ou se não é, Deus pôs a eternidade no nosso coração. E aí ele ainda diz aqui, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez. Por que sem descobrir? As pessoas vão procurar aí e não vão encontrar. Por que não vão encontrar? Porque é para os filhos de Deus levarem este evangelho. Ou seja, se elas pudessem encontrar por sozinhas, elas rejeitariam Jesus. Mas porque elas pensam na eternidade, mas não conseguem descobrir direito a eternidade, então Deus nos dá essa oportunidade de poder falar desta eternidade para elas. É por isso que você vê algumas pessoas que estão assim, com tanta vontade de ouvir a palavra de Deus. E às vezes você fica assim, poxa, quem dera que se os irmãos da igreja tivessem a mesma vontade do que essa irmã, ou este irmão, ou esta pessoa que está passando aqui. Então, queridos, Deus colocou a eternidade no nosso coração e Deus colocou a eternidade no coração dos vizinhos, de todas as pessoas que você conhece. Vamos falar da volta de Jesus. Vamos falar que Jesus está às portas. Vamos ficar em pé e vamos orar?
Santo e bendito Pai, ouvimos falar de um reavivamento, Senhor. O Senhor precisa reavivar o nosso coração. O Senhor colocou a eternidade também em nosso coração e o Senhor ainda não veio, não porque o Senhor se esqueceu, mas porque o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem à conclusão de que vale a pena ser fiel a Ti. Abençoe os irmãos e irmãs aqui presentes. Abençoe a Tua igreja aqui no Bela Vista. E de maneira muito especial, Senhor, fortaleça também as nossas casas. E aonde a gente estiver, que a gente possa ser uma luz diante das outras pessoas. Por favor, muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.